Temos de nos lembrar de quão grande é Deus, do que Ele fez no passado para nos livrar e invocar esse poder majestoso diante da provação desse momento. Moisés insta junto a Israel: Ele fez tudo isso por vocês, e vocês devem se apropriar do poder dele. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Davi pergunta: quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um monte e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. Deus declara a nós: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Ele hoje ainda procura mostrar a sua grandeza a todos que creem e se apropriam do seu poder. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. As palavras de Moisés ao morrer, dirigidas ao povo de Deus, foram: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Finalmente, ouvimos o apóstolo Paulo. Ele ora para que se abram os olhos de cada um dos santos, para verem a grandeza do poder de Deus para conosco. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios capítulo 1, versículo 17, 19. Dentre as coisas mais importantes que me lembro, a maior delas é a memória que compartilhamos toda semana à Santa Ceia. Nos recordamos da morte do Senhor, do maior de todos os milagres. O nosso Senhor Jesus Cristo conquistou a morte e hoje se mostra vitorioso sobre qualquer provação que você enfrente. E ainda mais, Ele está com você em sua provação. Insisto consigo, erga os olhos da dor e lembre das maravilhosas obras que Ele fez por você. Então terá uma visão da majestade e da glória do Deus que é o seu livramento. Santo Espírito, volte para a tua igreja. Quando Deus fez nascer a sua igreja, Ele derramou o Espírito Santo sobre ela. Ele a batizou no Espírito Santo, encheu-a com o Espírito e a ungiu com o Espírito. E em toda parte onde o Espírito de Deus estava presente, havia claras provas ou evidências. Contudo, se estas evidências não eram vistas, então o Espírito Santo não estava presente. A minha pergunta é: a igreja moderna exibe essas evidências? A sua igreja faz isso? Ela está se movendo no poder do Espírito Santo? Mais ainda, a sua vida mostra essas evidências? Você está vivendo e andando na plenitude do Espírito? Joel profetizou que quando o Espírito viesse, uma evidência de sua presença seria o ensino profético. Joel descreve isso como sendo uma época excitante, quando os crentes mais velhos teriam sonhos espirituais e os jovens receberiam visões. O povo de Deus iria experimentar maravilhosos livramentos e seguir-se-ia uma grande colheita de almas. O profeta Isaías também descreve o que ocorre quando o Espírito Santo cai sobre o povo. Ele profetiza: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar
e o pomar será tido por bosque. Isaías capítulo 32, versículo 35. Isaías está dizendo: quando o Espírito Santo vem, o que é deserto e improdutivo se torna campo de colheita. Um pedaço de chão morto de repente abunda com frutos. E não será uma colheita temporária. Esse pomar se tornará em bosque, e será possível se colher frutos desse bosque ano após ano, e se edificar continuamente sobre essa multiplicação. Isaías acrescenta: o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Capítulo 32, versículo 16. De acordo com o profeta, o Espírito Santo também traz consigo uma mensagem de juízo contra o pecado, e essa mensagem produz retidão nas pessoas. Subitamente a pregação do ministro muda. Ele deixa de se conformar com sermões mortos ou áridos. Pelo contrário, passa a pregar a pura palavra de Deus, e a mensagem é trazida flamejante e convincente. As pessoas sonolentas agora entendem que isso tem a unção do Espírito Santo. Posso trazer os meus amigos de fora aqui, sabendo que o Espírito vai falar aos seus corações. Ora, o Espírito Santo inicia o seu trabalho pelo púlpito. Se o juízo começa pela casa de Deus, é de se esperar que o Senhor inicie sua obra pelos pastores. Ele trata amorosamente com eles, convencendo-os em relação a todos os ídolos que estejam presentes, em relação a cada um dos desejos da carne, em relação a toda porção de ego que esteja sendo exaltada contra a sabedoria de Deus. Em verdade, essa é a obra do Espírito, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porém, Isaías não está falando de um derramamento único do Espírito, o que algumas pessoas consideram reavivamento. Isaías está descrevendo algo que dura. Estudos feitos por sociólogos cristãos mostram que a maioria dos reavivamentos da atualidade dura uma média de 5 anos e deixam em seu rastro muita confusão e dissensão. Conheço algumas igrejas onde assim chamados reavivamentos tiveram lugar, mas agora, poucos anos depois, não resta qualquer sinal do Espírito. São igrejas que estão mortas, áridas, vazias. Casas que antes abrigavam 1000 pessoas, agora são túmulos cavernosos, com só 50 pessoas assistindo. No entanto, sei também de igrejas onde o Espírito foi derramado há 50 anos atrás e ainda hoje Deus está poderosamente agindo. Essa é a obra do Espírito que Isaías está descrevendo. Uma vez o Espírito, tendo se afastado ou removido de uma igreja, deixa de haver qualquer restrição. Deixa de haver um grito contra a carne e contra estultícias que se infiltram na casa de Deus. Vemos isso em carta que recebi de um consagrado pastor que serve importante denominação protestante. Ele chora com o que ocorreu durante a conferência anual de sua denominação. Votamos apoiando o aborto, apesar de o Congresso Federal ter votado contra. É triste quando o Congresso é mais piedoso do que a Igreja. O nosso novo moderador, que deverá ser o porta-voz da Igreja pelos próximos 2 anos, abertamente apoia a ordenação de gays e lésbicas, e é na verdade de uma igreja mais light, chamada assim porque creem que tem mais luz do que o resto de nós nessa questão da homossexualidade. Como ministro dessa denominação, agora sou autorizado a abençoar uniões do mesmo sexo. Como posso abençoar aquilo que Deus chama de perversão? Votamos no sentido de anular ou não um artigo de nossos estatutos, que impede a ordenação de homossexuais assumidos e praticantes. Felizmente, isso não passou, mas a votação foi 259 contra 255, só 4 votos, evitando a abominação total. As igrejas mais light estão jubilosas porque creem que na próxima Assembleia, em 2006,
A votação para a ordenação de gays vai passar. Acho que elas estão certas. É quase como se estivéssemos procurando maneiras de ofender o Todo-Poderoso. A denominação votou em junho censura a Israel e ordenou a desinvestidura dos títulos e ações da Igreja, de todas as companhias israelenses e de todas as companhias que fazem negócio com Israel. Que Deus tenha piedade de nós. Esse homem está sendo forçado a deixar a denominação porque parece que o Espírito Santo foi removido. Não há mais uma força restringindo o pecado ou a carne, então vale tudo, e o inferno inteiro fica solto. Quando o Espírito Santo vem, o primeiro trabalho é limpar a sua igreja. Ele tira tudo que atrapalha o fluir do Espírito de Deus, e isso significa limpar individualmente as pessoas. Toda carnalidade é caçada e afugentada. Mexericos e os que têm línguas amargas contra os piedosos são mostrados e expostos. Os que mentem e acusam falsamente são isolados e levados a enfrentar a verdade. Logo, os que causam dissensões estão vivendo sob uma nuvem negra feita por eles mesmos. Foi assim que tudo aconteceu no Pentecostes. Quando o Espírito veio, as Escrituras dizem que quando Pedro começou a pregar com a unção do Espírito, o coração das pessoas foi atingido como por uma pontada. Eles gritavam: "O que faremos para sermos salvos?" Milhares foram a Cristo naquele dia. Eles não tinham de ser convencidos através de recursos publicitários, truques ou de entretenimento profissional. Não. Eles reconheceram o pecado e quiseram liberdade, e os que não quiseram admitir o pecado oculto foram expostos. Na verdade, um casal, Ananias e Safira, pagou o embuste com a vida. Você pode ficar impune com pecado oculto em uma igreja morta e árida, mas não em uma igreja onde o Espírito Santo está presente. Veja, o Espírito Santo é também o administrador da paz de Cristo. Ele concede as porções de paz, tanto para o púlpito quanto à congregação. Porém, não pode haver paz sem justiça. Isaías continua sua profecia. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, e moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos. Isaías capítulo 32, versículo 17 e 18. A paz vem porque a justiça está agindo. O Espírito está ocupado varrendo para longe toda inquietude, todo distúrbio e condenação. O que se segue é paz de espírito, paz no lar e paz na casa de Deus. E quando o povo de Deus tem a paz de Cristo, não é facilmente afastado dela. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Capítulo 38, versículos 19 e 20. A profecia de Isaías sobre o Espírito Santo foi dirigida a Israel durante o reinado de Uzias, porém também se aplica ao povo de Deus hoje. Isso é conhecido como profecia dual. O fato é que toda geração necessita de um derramamento do Espírito Santo, e creio que a igreja de hoje não viu nada comparado, ao que o Espírito deseja realizar. Isaías nos mostra o que acontece quando o Espírito Santo se afasta. Há também claras evidências quando o Espírito não está presente ou sendo derramado. Isaías descreve essa horrenda situação. Vireis a tremer, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. Tremei, turvai-vos, batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta.
Isaías capítulo 32, versículos 10 e 13. Em outras palavras, a sua vida não dará mais frutos. A sua família, a sua igreja, os seus relacionamentos vão estagnar espiritualmente. Acorde, você precisa que o Espírito Santo volte. O que são os espinheiros e abrolhos que Isaías descreve aqui? Eles significam vazio, sequidão, desapontamento. Outros foram vendidos para se tornarem nightclubs. Um até vendido a um grupo de ocultismo para se transformar num museu do oculto. As pessoas espinhosas que contribuíram para essa tragédia são como os israelitas pais, que saíram do Egito. Esses homens ingovernáveis ficavam se levantando contra a autoridade de Moisés e finalmente se tornaram incapazes de serem remidos, devido à sua desavergonhada murmuração e reclamação. Deus também adverte a Israel: se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar-se-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Números capítulo 33, versículo 55. A verdade é que você não consegue mudar gente assim. Eles vão viver e morrer num deserto de desespero e confusão, exatamente como foi com Israel. Seus corações simplesmente vão se endurecendo mais e mais, até se tornarem totalmente resistentes ao Espírito Santo. Nesse momento, creio que a Igreja de Jesus Cristo precisa de uma limpeza da casa. E nenhum pastor ou evangelista tem poder para limpar a casa. Isso não pode ser feito pelo carisma, pela força ou habilidades. Não. A última coisa que a igreja precisa é de mais um truque produzido por homens, ou inventar mais livros do tipo Como Aprender a, ou listas de métodos para motivar uma congregação morta. Estas coisas cumprem o que os profetas referem como ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, confiando no braço da carne. Limpar a casa de Deus é obra unicamente do Espírito Santo, e quando ele vem, a sua obra é meticulosa e completa, de cima a baixo, do púlpito até os bancos da igreja. Não importa o quanto a igreja seja grande, pode ter milhares de membros. O fato é, se essa igreja não está cheia da justiça e da retidão do Espírito Santo, se não há um ministro cheio do Espírito no púlpito, se o pecado não está sendo exposto e abandonado, se inexiste um altar de arrependimento, haverá apenas o vazio. Tal igreja é a casa da morte. Como pastor, tenho de reconhecer que é possível a mim permitir que o Espírito Santo escoe de minha alma. Você pergunta, escoar? Sim, o Espírito Santo habita em mim como um poço de águas vivas, e se o meu coração não está em repouso, se eu me torno desencorajado e perco minha paz, se me entrego a introspecções, se permito que sentimentos de fracasso persistam no meu espírito, se eu nutro ideias de abandonar o ministério devido às dificuldades, então sei que permiti que as águas vivas do Espírito se escoassem de mim. Às vezes, você pode se ver perguntando, por que minha alma está abatida? Por que estou tão desencorajado? Por que estou com tanto medo? Você tem de saber que é sempre uma questão do Espírito Santo, como Isaías diz, quando o Espírito é derramado, o resultado é a paz, e se esse efeito não está presente, se ainda há agitação, então temos de olhar para os nossos próprios corações. Isaías mostra claramente que todos os problemas, a falta de frutos e o desespero são falta da apropriação do poder do Espírito Santo.